Elísios, ano de 1990 pelo calendário terrestre. Seiya de Pégaso, trajando a armadura divina, luta contra o imperador do mundo dos mortos. Ele lança seus meteoros de Pégaso, mas é atingido e cai muito ferido. Hades se aproxima e o relembra que os cavaleiros de Atena são apenas humanos patéticos que não podem matá-lo. Shun, Ikki, Yoga e Shiryu também se aproximam de Seiya para protegê-lo. Entretanto, o deus do inferno ergue sua espada e golpeia todos de uma vez, ordenando que se calem, pois são malditos vermes insignificantes. Os cavaleiros de Atena são derrotados. Hades está diante do vaso onde Saori está aprisionada. Ele acabou com todos os cavaleiros que protegiam Atena. Agora chegou a vez de tomar a vida da deusa. Com isso, a terra finalmente será dele. Mas Seiya começa a se levantar chamando por Atena. Ele tem que protegê-la. Hades não se conforma com a teimosia de Pégaso. De repente, o imperador se lembra de que já se encontrou com esse cavaleiro nos tempos mitológicos. Na verdade, foi em outra vida. Ele se lembrou com certeza. Há aproximadamente 240 anos, Pégaso era seu amigo. Após a derrota de Hades, Saori e seus cavaleiros retornam ao mundo transbordado de luz, a Terra. Atena empurra a cadeira de rodas com Seiya em um campo florido no santuário. Ela mesma fez uma pulseira de flores para Seiya. Ela irá protegê-lo, amarrando no pulso de seu cavaleiro em lágrimas. Saori pede que ele volte a ser o mesmo Seiya de sempre. Nesse momento, alguém chega naquele lugar. Oi, amigo, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. É Shun de Andrômeda com a caixa de Pandora que abriga sua armadura de bronze. Saori se alegra ao rever seu cavaleiro salvo. Ele conseguiu escapar. Ela pergunta sobre seus amigos, mas Andrômeda não tem notícias. Não sabe o que aconteceu com Shiryu e Yoga, nem mesmo com seu irmão Ikki, depois que derrotaram Hades nos Elísios, mas acredita que todos tenham conseguido voltar para a Terra como eles. Shun pergunta o que aconteceu com Seiya. Não dá para saber se está vivo ou morto. Não sente nenhum poder vital ou mesmo seu cosmo. Parece um corpo vazio. Atena explica que Seiya está nesse estado porque a espada ainda não foi retirada. Ele a protegeu do ataque de Hades nos Elísios, e a espada do Imperador do Inferno ainda está cravada em seu peito. Shun se impressiona, pois não consegue ver a espada. Atena conta que ela continua lá na forma de rancor. A espada é invisível aos olhos das pessoas. Desde os tempos mitológicos, Hades tentou invadir a Terra e foi impedido por Seiya, ou melhor, pelo Cavaleiro de Pégaso. Por isso ele pretende exterminá-lo desta vez. Shun se preocupa, pois se continuar assim, a vida de Seiya corre perigo. Saori acredita que provavelmente só lhe restam 3 dias. Após esse breve espaço de tempo, a espada alcançará o coração. Então Seiya morrerá definitivamente. Shun percebe que isso significa que a espada está se movendo pouco a pouco. Atena revela que essa é a maldição de Hades. Andrômeda pergunta como eles podem salvá-lo. Saori diz que eles não têm muito tempo. Precisa encontrar uma pessoa e Shun irá com ela. Saori volta a vestir a armadura de Atena. Shun se pergunta quem é essa pessoa com quem eles irão se encontrar. No pico das estrelas, Shun e Atena chegam ao local de acesso proibido, onde o grande mestre prevê a Guerra Santa às gerações, Star Hill. Saori conta que lá também é o lugar da Terra mais próximo da Lua. A pessoa que ela irá se encontrar é sua irmã mais velha, Artemis. Shun se assusta, pois é a deusa da Lua. De repente, o espaço-tempo se distorce. Atena pede que Shun não se afaste dela, senão será tragado pelas fendas do espaço-tempo e não conseguirá mais voltar à Terra. Os dois finalmente chegam à base do Olimpo. Ele pergunta se aquele é o lugar onde os deuses vivem. Ela responde que sim, e sua irmã está bem mais adiante. Eles seguem em direção ao templo de Artemis, sem saber os perigos que os aguardam na montanha dos deuses olimpianos. Shun decide vestir sua armadura de Andrômeda. Ao colocá-la em seu corpo, ele se surpreende. A armadura voltou a ser de bronze novamente. Nos Elísios, o sangue de Atena reviveu das cinzas, e a armadura de Andrômeda evoluiu do bronze para uma armadura divina, a forma suprema das vestimentas sagradas. Ela surge quando tem contato com o sangue divino, e o cavaleiro eleva seu cosmo ao infinito. É uma forma rara de se alcançar. Atena acredita que ela deve ter voltado à forma original dentro da urna, agora que cumpriu sua missão. Shun se sente mais à vontade com a armadura de bronze, pois enfrentou diversas batalhas, escapou diversas vezes da morte e saiu com vida graças a ela. Atena se lembra de que eles realmente já enfrentaram muitas batalhas, e os cavaleiros
guerreiros sempre a salvaram. Ela afirma que agora é sua vez de ajudá-los e parte para o templo de Ártemis. Um tempo depois, eles encontram vários caminhos diante de uma enorme coluna com uma lua na ponta. Parece que se perderam naquele lugar. Surge Hécate, a bruxa da lua, e pede que eles vão embora, pois lá não é lugar para humanos. Atena diz que quer ir ao templo da lua. A bruxa pergunta o que humanos querem indo àquele lugar. Saori explica que quer ver sua irmã e se apresenta como Atena, irmã mais nova de Ártemis. Ela pede que ensine o caminho. Hécate está surpresa com a presença de Atena. Agora entende por que é tão bela. A bruxa quer saber o que lhe dará em troca se ensinar o caminho. Atena se desculpa, pois não trouxe nada com ela para ofertar. Hécate não quer saber de dinheiro ou do ouro mundano. Ela aponta uma faca na direção de Saori. Shun se aproxima e pergunta o que ela pretende fazer. A bruxa pede que ele se afaste, pois quer o belo cabelo de Atena. Preparando uma infusão com o único fio de cabelo da deusa, é possível viver 100 anos a mais. Com todo o cabelo, até uma velha como ela poderia ganhar a juventude eterna. Shun diz que isso é tolice. A bruxa então pede que eles continuem a vagar pelos caminhos, que mais parecem teias de aranha. Então Saori aceita a proposta de Hécate, retira seu elmo. Ela entregará o cabelo que a bruxa tanto deseja. Shun pede que ela não o faça, mas Saori corta seus cabelos reluzentes com a faca e entrega à bruxa da lua, que aceita com todo prazer. Agora Atena pergunta qual é o caminho até o templo. Hécate revela que é só seguir em frente. A bruxa desaparece levando o cabelo de Atena. Shun tenta impedir, mas Atena pede que ele não se preocupe. Desde o começo só havia um caminho a seguir. Shun percebe que ela os enganou com uma ilusão e conseguiu tomar os preciosos e longos cabelos da deusa. Mas Saori conta que já faz um bom tempo que queria cortá-los. Assim se sente mais leve e sorri. Colocando seu elmo, percebe que já estão chegando ao templo da lua. Ao entrarem, uma flecha cravada no solo, impedindo o avanço de Atena. Em seguida, várias flechas são lançadas. Eles não conseguem encontrar os inimigos. Shun sente o perigo e se coloca na frente de sua deusa, usando sua corrente nebulosa para protegê-la. Inúmeras flechas são destruídas por Andrômeda. O cavaleiro pede que parem com esse ataque. Vendo seus adversários, pergunta quem são eles. Surgem diversas guerreiras belas com arco e flecha, mirando no cavaleiro de bronze e Atena. Respondem que são elas que devem fazer as perguntas naquele lugar. Shun avisa que não são inimigos e começa a contar quem é a deusa que está com ele. Mas uma das guerreiras da lua interrompe, dizendo que não quer saber, pois quem entra no templo sem permissão deve morrer. Elas preparam suas flechas para atacar novamente. De repente, alguém intervém, ordena que as satélites parem. As guerreiras olham para trás e percebem que é sua mestra Calisto, revelando que estão diante de Atena, a irmã mais nova de Ártemis. Calisto alerta que elas não devem faltar com modos e dá ordens para se afastarem. As satélites pedem perdão pelo atrevimento e fazem reverência à sua mestra. Calisto desce as escadas e se ajoelha diante de Atena, pedindo que a deusa as perdoe. Ela também se apresenta como serva de Ártemis. Atena conta que foi ver sua irmã e pede que anuncie sua chegada. Calisto aconselha que não faça isso. Saori não entende. Calisto explica que Ártemis está ciente dos crimes que Atena cometeu, por isso sua mestra está irritada. A deusa humana pergunta quais são as acusações. Souberam que ela derrotou Poseidon, o deus dos mares, e Hades, o imperador do inferno, dois dos maiores deuses do panteão olímpico. Depois do senhor dos céus, Zeus. Calisto previne que se Atena decidir ver Ártemis, pode acabar trazendo sua fúria. Ela pede que se retire de lá, mas Saori não pode fazê-lo, e se não a deixar passar, terá de abrir caminho à força. Ela aponta seu báculo na direção de Calisto. A serva de Ártemis compreende e vê com seus próprios olhos a coragem que tanto ouviu falar. Sendo assim, pede que Atena a acompanhe. Chegando à sala do trono, a enorme lua está atrás de Ártemis. Saori retira seu elmo e coloca seu báculo e escudo no chão, se ajoelhando diante de sua irmã. Shun está impressionado por estar diante da deusa da lua. Atena se apresenta. Ártemis pergunta se sua irmã foi até lá para morrer, trajando uma reluzente vestimenta divina, com um báculo ao seu lado em forma de lua. A deusa possui também um símbolo na testa. Atena responde que foi até lá preparada para a morte. Ártemis segura seu báculo e diz que assim será feito. Descendo a escadaria e se aproximando de Atena, a deusa da lua dará a devida punição à sua irmã. Ártemis aponta o cetro na direção do pescoço de Saori e permanece de olhos fechados,
sem se defender. Shun está preocupado e prestes a intervir. Athena diz que antes disso, gostaria de fazer um pedido. Artemis ouvirá sua irmã. A vida de Seiya, o cavaleiro de Pégaso, está para desaparecer em breve. Ele foi atingido pela espada invisível de Hades. Artemis continua indiferente. Athena quer sua ajuda, pois ela e seu irmão Apolo são os deuses da lua e do sol, ou seja, são os deuses que cuidam do tempo na Terra. Shun começa a entender por que foram até o Olimpo. Artemis acha que é uma grande tolice. Entende que Athena pretende voltar no tempo, ir até o passado para destruir a espada de Hades. Saori não imagina outra forma de salvar Seiya. Implora a sua irmã que a ajude. A deusa da lua ordena que se cale e pergunta se ela ainda não está satisfeita com tamanha petulância. Não se contenta em ter lutado contra Poseidon e Hades e ainda está prestes a distorcer o espaço-tempo. Artemis não quer ouvir mais nenhuma palavra e se prepara para puni-la. Dessa vez, Athena se defende e bloqueia o ataque de sua irmã. A deusa humana diz que não pode deixar que a mate antes de salvar Seiya, portanto irá se opor a Artemis. Inicia o combate das duas deusas no Olimpo. Artemis pergunta de que adianta salvar a vida de lixos como os humanos. Eles não passam de bonecos de barro criados pelos deuses por diversão. E esses bonecos agora não só sujam a terra como também o espaço. Ela acredita que os humanos chegaram a um ponto que merecem ser exterminados. Para ela, a verdade é que os humanos são tolos, mentem, roubam e até mesmo matam uns aos outros. Mas Athena lembra que os humanos também possuem o amor. Enquanto houver o amor, ela acreditará nos humanos. Artemis se enfurece ainda mais, chamando Athena de tola e joga Nick para longe. Consegue encurralar Athena e prender sua cabeça com o báculo da lua. Shun tenta intervir, mas Calisto ameaça o imobilizando. Artemis diz que Athena viveu muito tempo entre os humanos e tornou-se tão tola quanto eles, já que o amor não passa de uma ilusão. Eles são os únicos seres vivos que traem uns aos outros. Shun continua preso por Calisto. Artemis ordena que sua irmã corte relações com os humanos. Caso contrário, um dia ainda despertará a ira do Senhor dos Céus e ela acabará sendo rebaixada de deusa para uma simples humana. Shun se assusta com essas palavras. Lágrimas começam a cair dos olhos de Athena. Ela revela que apesar disso ainda quer acreditar nos humanos. Shun grita por Saori também em lágrimas. Athena insiste em implorar que sua irmã a ajude. Quer que lhe ensine o meio de viajar no espaço-tempo. Artemis revela que ela está enganada quanto a isso. Nem seu irmão Apolo, nem ela podem controlar o tempo. Eles apenas observam o tempo passar. Quem tem esse poder não é um dos 12 deuses. Há apenas um deus que transcendeu o tempo. Aquele que governa o tempo, Cronos. Athena então pergunta o que deve fazer para encontrá-lo. Artemis explica que Cronos é um deus sem forma. Ninguém sabe onde e como fazer para encontrá-lo. A deusa da lua cessa o ataque e se afasta de Athena, perguntando se ela conseguiu entender que seu desejo é impossível de ser realizado. Agora, se virando de costas, ordena que Athena vá embora e esqueça o destino da vida de um mísero humano insignificante. Saori tenta falar novamente, mas Artemis a interrompe. Nesse momento, Athena e Shun sentem algo estranho. Eles voltaram para aquele cruzamento. Foram arremessados para fora do templo. Shun pergunta se ela se machucou, mas Saori diz que está bem. Ele ficou muito preocupado, mas ela já imaginava que seria difícil lidar com sua irmã. Entretanto, com isso, descobriu o que deve fazer para voltar no tempo e salvar Seiya. Ela irá encontrar Cronos, mas Shun a relembra que ninguém sabe onde ele está. A voz de alguém no topo da coluna em forma de lua responde que pode dizer como encontrá-lo. Shun pergunta quem é ela. A pessoa misteriosa revela que já se encontraram há pouco. É a bruxa da lua, Hecate. Eles se assustam, pois ela era aquela senhora. No templo da lua, Calisto pergunta a sua mestra Artemis se tem certeza de que vai deixá-los escapar. A deusa diz que sim. Calisto se surpreende. Artemis está triste e começa a chorar, dizendo que sua destemida irmã realmente ama os humanos, mas mal sabe ela das desgraças que isso lhe acarretará. Calisto convoca Las Comum. A capitã da guarda se apresenta. Calisto quer fazer um pedido a ela que nunca deixe uma presa escapar. Las Comum fará o
que sua mestra deseja. A serva de Ártemis pede que acabe com a vida de Atena. Las Comum pergunta diretamente se quer que ela realmente mate a irmã da deusa Ártemis. Calisto explica que Atena se tornou uma grande ameaça aos 12 deuses. Não sabe o que ela pode fazer se continuar impune. É apenas uma garota e não entende seu verdadeiro dever como deusa. A existência de Atena traz sofrimento à sua mestra Ártemis. Calisto ordena que Las Comum cumpra essa missão em sigilo. A capitã irá fazê-lo através de sua mortal víbora carmesim. Nas cordilheiras do Olimpo, Shun quase cai do penhasco. Saori pergunta se ele está bem. Hecate pede que ele tome cuidado, pois aqueles vales são os mais profundos das cordilheiras do Olimpo. Se cair, nunca mais conseguirá subir. Shun tem a sensação de que estão dando voltas naquele penhasco sem chegar a lugar algum, e pergunta à bruxa da lua se esse realmente é o caminho que leva a Cronos, o deus do tempo. Hecate se irrita e responde que se duvidam dela, podem continuar o caminho sozinhos. Saori pede desculpas e explica que eles não têm muito tempo. Precisam cumprir a missão dentro de 3 dias. A bruxa pede que confiem nela e a sigam se quiserem encontrar Cronos. Nesse momento, Shun sente inimigos se aproximando. Andrômeda acredita que se trata aproximadamente de 10 pessoas e pede que Atena siga em frente. Ele irá ficar para impedir o avanço dos inimigos, pois não sabem quantas dificuldades ainda terão de enfrentar para salvar Seiya. Shun promete que logo as alcançará. Saori concorda e avança com Hecate. As satélites correm atrás dos invasores do Olimpo. Elas se assustam com o que encontram no caminho. É a corrente nebulosa de Andrômeda. Shun pergunta o que elas desejam com eles. As guerreiras da lua ordenam que ele saia do caminho, pois o assunto delas não é com o cavaleiro. Elas se preparam para atacar com seus arcos e flechas. Shun não permitirá que elas avancem e pede que elas deem meia volta. As satélites disparam as flechas. Andrômeda as destrói em instantes com a corrente. Elas se impressionam com o poder do jovem. Ele confessa que não gostaria de ter de lutar, então recomenda que elas desistam antes que se machuquem. Mas novamente irão atacá-lo. Shun não tem escolha. A corrente de Andrômeda irá rugir. O golpe Onda Relâmpago dizima as satélites em instantes. Elas são derrotadas e têm suas vestimentas destruídas. Entretanto, apenas uma delas não foi atingida e permanece na posição de ataque. É Las Comum, que elogia o cavaleiro de Atena por ter acabado com sua tropa num piscar de olhos. Ela reconhece a lendária corrente de Andrômeda e alerta que ela é inútil perante sua flecha. Shun sente uma aura estranha emanada pela flecha vermelha da adversária. Las Comum lança Víbora Rubra Mortal! E Shun contra-ataca Onda Relâmpago! Contudo, a flecha vermelha se move como uma espiral, inutilizando o movimento de sua corrente. A flecha se distorce como uma cobra. Las Comum conta que nada pode deter a Víbora Rubra Mortal, e supera qualquer obstáculo até atravessar o corpo de sua presa. Shun recebe o golpe que atinge sua tiara e o derruba. Las Comum se aproxima de Andrômeda e percebe que o ferimento foi leve. Agora pretende acabar com ele de uma vez. Ela aponta sua flecha vermelha para a cabeça de Shun. Nesse momento, sente o grandioso Cosmo. É a primeira vez que sente algo tão agressivo. O flamejante Cosmo se aproxima da capitã. Las Comum sente o flamejante Cosmo agressivo desaparecer. Ela começa a pensar que foi sua imaginação, mas tem certeza que sentiu uma cosmoenergia gigantesca e assustadora. Foi a primeira vez que sentiu um poder tão agressivo. Las Comum se lembra que Shun continua vivo. Ela precisa eliminá-lo e em seguida irá atrás de Atena, apontando sua flecha vermelha novamente na direção da cabeça de Andrômeda e irá matá-lo. Nesse momento, uma pena da armadura de Fênix atrapalha, fazendo errar a mira, acertando a flecha no chão e salvando Shun. Las Comum não entende o que aconteceu e encontra a pena que interferiu no destino de Andrômeda. Em seguida, sente novamente o poderoso Cosmo e rapidamente ataca, lançando suas flechas, mas agora elas são destruídas. A capitã então lança sua técnica Víbora Rubra Mortal. Entretanto, a flecha conhecida por ser impossível de ser parada é detida por um enorme Cosmo de fogo. O adversário de Las Comum consegue facilmente segurar a flecha carmesim com uma das mãos. Ela pergunta quem é ele afinal. Surge o vulto da chama segurando a flecha. Ele se aproxima pedindo que não o faça rir, nem fique tão espantada, pois pode atirar quantas flechas frágeis quiser. Elas nunca irão funcionar, jamais acertarão. Ike de Fênix! O cavaleiro de Atena também chegou ao Olimpo. Las
Comum pergunta se ele é aquele que é considerado o cavaleiro de bronze mais poderoso, mas ele responde que há muitos cavaleiros mais fortes que ele. Mesmo Andrômeda, que está caído no chão, tem muito potencial. Seu problema é ser bonzinho demais, por isso não consegue odiar seus inimigos. Assim, acaba sempre se ferindo. Mas Fênix afirma que se ele lutasse pra valer, Las Comum já estaria morta. A capitã não quer ouvir mais besteiras, pretende acabar com ambos, mas Fênix será o primeiro. Ela lança novamente a víbora rubra mortal, mas dessa vez Ikki devolve a flecha que estava em sua mão, que destrói a lançada por Las Comum e segue na sua direção. A flecha devolvida por Ikki acerta seu peito. Fênix revela que suas flechas foram rachadas pela corrente de Andrômeda. Já lhe disse que elas não passam de flechas frágeis. Las Comum não pode acreditar. A capitã da guarda cai derrotada. Ikki também explica que é graças a Andrômeda que o ferimento dela não foi fatal. A flecha também estava rachada e se quebra no peito dela. Por isso, deve ser grata a Shun. Ikki olha para seu irmão, amparando Andrômeda, que continua desacordado. Ikki vê que o ferimento foi leve e logo despertará. Fênix ainda tem o que fazer e pede que Shun proteja Athena. Momentos depois, Shun acorda e vê Las Comum derrotada diante dele. Ele não sabe o que aconteceu e se pergunta quem o salvou. Ele encontra a pena da armadura de seu irmão. Assegurando, entende que Ikki foi até lá e o salvou. Andrômeda se emociona. Enquanto isso, Saori e Hecate finalmente chegam ao seu destino no Olimpo. A bruxa da lua revela que aquele é o único lugar do mundo onde podem encontrar com Cronos, o deus do tempo. Saori não sabia que existia um lago tão grande no Olimpo, mas a bruxa da lua pede que ela olhe bem, pois aquilo não é água. Saori se impressiona, consegue ver uma nebulosa. Hecate explica que todas as nebulosas do universo podem ser vistas de lá. Naquele lugar, o passado e o futuro estão misturados. É um mundo que transcende o tempo. Athena entende que lá é realmente o portal do espaço-tempo. De repente, uma voz pergunta quem está lá. Athena e Hecate se assustam. A voz continua a perguntar quem foi perturbar a tranquilidade do tempo. Elas percebem que essa é a voz do deus do tempo, Cronos. O deus sem forma ordena que as intrusas saiam de lá imediatamente. Athena e Hecate são atacadas por um gigantesco poder. Cronos previne que quem perturba o tempo merece ser feito em pedaços. Depois, suas partículas devem ser lançadas ao universo. Saori pede que ele espere, pois não foram até lá para causar confusão. Ela veio implorar por sua ajuda, arriscando sua vida. Pede que ele ouça o que ela tem a dizer, mas o deus não lhe dará ouvidos. Hecate não resiste ao poder de Cronos. Tem seu cajado destruído e seu corpo desaparece diante de Athena, que continua indefesa. O deus do tempo conta que o corpo da bruxa foi pulverizado e desapareceu espalhado a 1000 anos-luz de lá, e avisa que Saori será a próxima. Athena tenta se proteger com seu escudo, mas Cronos previne que não adianta. O escudo de Athena se racha e seu elmo é arremessado com o ataque do deus. Saori é lançada para longe. Enquanto isso, no templo da lua, Calisto recebe a visita de Las Comum. A capitã da guarda pede desculpas à sua mestra, pois não conseguiu matar Athena. Calisto não pode acreditar que ela foi derrotada. Las Comum tenta explicar o que aconteceu, mas quando começa a falar sobre Fênix, seu corpo não resiste e cai no chão. Calisto não acredita na ousadia dos humanos. Outro cavaleiro de Athena invadiu o Olimpo. Meros cavaleiros entraram no Olimpo, a terra reservada aos deuses. Calisto não tem outra alternativa. Não há como deter a arrogância de Athena. Ela precisa matá-la a todo custo. Athena provocará a ira dos deuses do Olimpo, e isso terá consequências catastróficas. De volta ao portal do espaço-tempo, a corrente de Andrômeda segura o braço de Athena, impedindo que ela seja lançada para longe e trazendo de volta ao solo. Shun pergunta se Saori está bem. Andrômeda pede desculpas pela demora. Athena o agradece por salvá-la. Se não a tivesse puxado de volta, ela estaria vagando nos confins do tempo. Shun pergunta que lugar é aquele. Ela conta que é a entrada do espaço-tempo, a morada de Cronos. Fala também que a senhora Hecate foi vítima de seu poder. Nesse momento, a nebulosa começa a se aproximar de Shun e Saori. Se continuar, serão tragados. Cronos pergunta quem são eles, já que um simples humano não seria capaz de trazer de volta a garota que estava prestes a desaparecer além do espaço-tempo. Saori se apresenta como Athena, uma das 12 divindades do Olimpo. Cronos se surpreende e pergunta se ela é a filha de Zeus. Saori confirma que é ela mesma. O deus do tempo pergunta
pergunta o que a filha de Zeus deseja tratar com ele. Atena será direta. Revela que foi até lá para pedir que a envie ao passado. Gostaria de voltar mais de 200 anos no tempo, na época da Guerra Santa anterior, mais precisamente no meio da batalha entre os exércitos de Atena e Hades. Cronos pergunta por que querem voltar à Guerra Santa anterior. Ela responde que é para salvar a vida de um único humano. Ele foi atingido pela espada amaldiçoada de Hades e tem apenas 3 dias de vida. O deus percebe que ela quer voltar no tempo para destruir a espada de Hades e acha uma tolice. Ele não pode mudar o destino das pessoas. Não importa o que ela faça, os olhos desse humano não voltarão a se abrir. Ele ainda acrescenta que não é apenas isso. Muitas outras vidas poderão se perder e pergunta se Atena seria capaz de sacrificar sua própria vida. Saori o relembra que já foi até lá arriscando sua vida por esse objetivo. Ela implora que a leve à Guerra Santa anterior e dará o que quiser em troca. Sendo assim, Cronos aceita. Surge uma enorme ampulheta diante deles. Cronos ficará com a vida de Atena. Lhe dará 3 dias até que todas as estrelas da ampulheta estelar caiam. Se ela não voltar antes disso, ficará presa no passado para sempre. Atena concorda. O deus pede que ela vá agora. O portal do tempo para a Guerra Santa anterior é a nebulosa vermelha, logo abaixo da ampulheta estelar. Se Atena pisar em outra nebulosa, será enviada a outro tempo, e pode ser tanto passado quanto futuro. Saori entende as orientações e o agradece, mas Cronos pede que ela não agradeça, pois está com sua vida, a vida de uma deusa nas mãos. Ele irá dizer apenas uma coisa: não deve mudar a história. Não importa o que presencie, não deve mudar a história de forma alguma. Atena compreende e aceita. Segurando a mão de Shun com a pulseira de flores os unindo fortemente, Atena pede que ele não se afaste dela em hipótese alguma. Caso contrário, Andrômeda poderá acabar caindo em uma fenda do espaço-tempo. Eles irão juntos para a Guerra Santa anterior. Ao saltarem, seus corpos recebem uma pressão gigantesca. Atena grita para que ele não solte sua mão. Eles desaparecem. Estão viajando no tempo. Se eles se separarem, talvez nunca mais voltem a se ver. Uma intensa onda no espaço-tempo envolve Shun e Atena. De repente, a pulseira de flores se arrebenta com a forte pressão. Shun e Atena se separam. Eles não conseguem fazer nada e seus corpos se afastam na viagem, como 2 estrelas cadentes. Hecate conseguiu voltar. Cronos pensou que ela já tivesse desaparecido 1000 anos-luz de lá, mas a bruxa revela que viveu milhares de anos sendo abençoada pela lua. Não seria lançada para longe tão facilmente. Ela nota a ampulheta estelar, então percebe que Atena foi ao passado. O deus do tempo conta que a enviou junto com seu cavaleiro, como era o desejo dela. Ele deu prazo de 3 dias. Entretanto, ele não sabe se Atena conseguirá chegar em segurança. Ou melhor, mesmo que chegue, o que a espera é uma batalha tão dolorosa que jamais poderá imaginar. Hecate pergunta o que ele fez. Cronos se diverte com a situação. Revela que fez uma pequena brincadeira com Atena. Distorceu um pouco os telômeros da deusa. Agora ordena que Hecate se retire, pois voltará a dormir. A bruxa da lua está chocada. Ela fala para o deus que se isso for verdade, Atena estará completamente indefesa. É como se tivesse voltado à Guerra Santa do passado apenas para ser morta. Cronos não a responde mais. Hecate acredita que Atena irá morrer. Contudo, Saori recebe a ajuda de seus cavaleiros no passado. Arriscando sua vida, consegue libertar Seiya da maldição de Hades e, graças ao Odisseu de Serpentário, sobrevive à violenta batalha. Eles se tornam presente no Olimpo. Na sala do trono, no Templo da Lua, Saori, trajando sua armadura de Atena, e os 4 cavaleiros de bronze estão de joelhos diante de Artemis. A deusa da lua se levanta com seu báculo. Sua irmã mais nova está lá para ser julgada. Saori está disposta a receber a punição divina pelos crimes que cometeu. Artemis se aproxima dela. Acredita que o que fez é imperdoável, mas será confinada por 1000 anos na masmorra rochosa do Olimpo. Saori compreende seu castigo. A deusa da lua revela que os 4 humanos serão privados de seus títulos de cavaleiros de bronze e serão trancados na prisão lunar por 100 anos. Mas Atena intervém, implora para que sua irmã espere. Ela aceitará todas as suas punições, mas os cavaleiros apenas seguiram suas ordens. Pede que Artemis seja mais generosa com eles. Porém, Artemis ordena que ela se cale. Atena levou a situação ao limite, quase provocando o colapso do céu e da terra. Se isso chegar aos ouvidos de seu irmão,
irmão, aquele que dentre os 12 deuses do Olimpo possui o mais poderoso e ardente senso de justiça, Atena jamais será perdoada. Artemis não tem muito tempo. Deseja que sua irmã mais nova aceite essa punição mais branda rapidamente enquanto pode. Contudo, surge dos céus uma carruagem. Dela se ouve uma voz dizendo que a punição foi muito branda. Artemis se preocupa e Saori se espanta. A carruagem é puxada por 3 cavalos alados, que trajam glórias às vestimentas dos anjos, os guerreiros do céu. Ela traz aquele que transborda nobreza, que parece queimar todo o mal do mundo com seu cosmo. Todos estão impressionados com o deslumbrante ser que chega ao templo de braços cruzados, trajando uma vestimenta sagrada, e que compreende quem é ele. É o deus do sol, Apolo! Saori, a deusa Atena, e os cavaleiros de bronze recebem um julgamento extremamente severo de Artemis por um crime que levou o céu e a terra à beira da destruição. Nesse momento, Apolo, o deus do sol e um dos 12 deuses do Olimpo, ouve tudo e desce do céu. Os 3 cavalos a serviço de Apolo se convertem nos anjos, os guerreiros celestiais do deus do sol. Retornaram à sua forma original, deixando de serem cavalos. É a tríade dos anjos de Apolo. O deus do sol chega ao templo de Artemis, descendo de sua carruagem. Em sua testa, um brilho ardente. Ele se aproxima de sua irmã Artemis e fecha seus olhos. A deusa da lua, com muito temor, pergunta o que houve a seu irmão. Apolo diz que o julgamento dela foi muito doce, uma branda punição a Atena e seus cavaleiros. Ele não acredita que um castigo mais leve resolva a situação. Artemis fica sem palavras na frente de Atena, mas Apolo fala diretamente com sua irmã mais nova. Saori irá ouvir o veredito de seu irmão. Diante dos fatos, ele decide que Atena deverá, por 3.000 anos, ser rebaixada a uma serviçal do céu. Além disso, o santuário arderá em chamas, será queimado completamente e seus cavaleiros serão exterminados. Todos morrerão. Os anjos de Apolo permanecem ao lado de seu senhor. Com esse julgamento implacável, bem diferente do de Artemis, Ikki, Shun, Yoga e Shiryu ficam perplexos e continuam de joelhos diante da reunião dos deuses. Saori rapidamente pede que seu irmão espere um momento. Atena não aceita um castigo tão severo dessa magnitude, exceto para ela. Apolo se enfurece ainda mais e chama Saori de tola. Ela se impressiona com a cólera de seu irmão mais velho. Apolo vê que Atena não compreende a dimensão do pecado que cometeu. Se o Imperador Celestial souber disso, essa punição não será suficiente. Não apenas o santuário, mas sim toda a terra será extinta. Todos ficam preocupados com as palavras de Apolo. Um silêncio ensurdecedor domina todo o lugar. Diante dos acontecimentos, Apolo imagina que isso pode até ser algo bom. Há muito tempo, os deuses mimam demais os humanos. Por isso, os homens se tornaram arrogantes e acabaram sujando a terra. Tanto as pessoas como a terra, seria melhor voltar ao nada de uma vez. Nesse instante, o portão da sala do trono do Templo da Lua é violentamente aberto. Saori se espanta ouvindo uma voz familiar que ordena que saiam de seu caminho. É Seiya! O cavaleiro de Pégaso chegou ao Olimpo, passando por Calisto e as satélites, invadindo a sala onde estão seus amigos. Todos ficam impressionados ao vê-lo. Calisto não aceita que esse garoto tenha chego naquele lugar dessa forma. Ordena às satélites que o segurem, mas Pégaso se liberta delas e avança. Seiya corre na direção de Saori perguntando se ela está bem. Ele pede desculpas a seus amigos por tudo que tiveram de fazer por ele. Lamenta que tenha feito eles passarem por tantos problemas, mas todos respondem que está tudo bem. Estão felizes por vê-lo completamente recuperado da maldição de Hades. Nesse instante, Seiya sente um poderoso cosmo e sente a presença de um ser grandioso em suas costas. Ele olha para trás e percebe que deve se tratar de Apolo. Imediatamente, Seiya coloca as mãos no chão e se ajoelha diante do deus do Olimpo. Ele não se importa o que aconteça com sua vida, por isso pede a ele que poupe a vida da senhorita Saori e dos demais. Seus amigos não podem acreditar que Seiya pretende se sacrificar para salvá-los. Saori se preocupa com Seiya. Apolo vê que Pégaso deseja trocar a vida de Atena e dos outros cavaleiros por apenas a vida de uma pessoa como ele. Se perguntam quão importante Seiya acha que é a sua vida, mas um dos anjos de Apolo golpeia o cavaleiro chamando de inseto arrogante. Seiya cai no solo. Em seguida é atingido por um vidente. Apolo explica que embora seja tola, sua irmã mais nova Atena é uma deusa. A vida dos humanos é comparável à dos vermes. Mesmo que existam centenas de milhões, jamais poderá se equiparar com a vida de um deus. Apolo está enojado com essa forma tão insolente de falar. Portanto, converterá em pó naquele lugar agora mesmo. Ordena que o humano
desapareça. Mas Atena intervém, impede que seu irmão Apolo prossiga, oferece sua vida a ele. Será ela que morrerá. Pede que de alguma forma perdoe tudo em troca de sua própria vida. Seiya, preso no chão, chama por Saori. Os cavaleiros não podem acreditar no que Atena disse. Apolo revela a Atena que ela não morrerá. Mesmo que seu corpo pereça, ela possui a vida eterna. Por isso é uma deusa. Saori propõe que nesse caso, deixará de ser uma divindade. Apolo se surpreende. Artemis lamenta pelo que sua irmã pretende fazer. Atena pede que perdoe os crimes dos cavaleiros e poupe a vida de todos eles. Implora seu irmão. Apolo fica em silêncio olhando para ela e toda a sua determinação, disposta a sacrificar sua posição de deusa pelos humanos. Apolo pergunta a sua irmã mais nova se ela entende bem o que isso significa. Deixar de ser uma deusa. Terá somente umas 4 décadas de vida. É como ter a vida de uma larva. Mas Atena diz que está preparada. Apolo vê que ela deixou sua tolice chegar a esse ponto. Sem hesitar, Artemis se aproxima dele e implora que Apolo perdoe Atena. Ela é apenas uma garota com ideias equivocadas. Mas antes que Artemis pudesse continuar a interceder por Atena, Apolo pergunta uma vez mais a Atena se ela realmente deseja deixar de ser uma deusa e ser rebaixada a uma humana. Saori, com seu olhar calmo e inabalável, responde sim. Nesse momento, todos os cavaleiros de bronze naquele lugar e Saori são envolvidos pelo poder do deus do sol. Distorções ocorrem sobre eles. Os cavaleiros humanos e Atena desapareceram do templo da lua. Os anjos de Apolo e os súditos de Artemis estão impressionados. Não há vestígios de nenhum deles. Artemis chama Apolo, mas ele diz para ela não se preocupar. Ele fez com que eles voltem ao mundo humano. A irmã mais nova deles se converteu em um ser humano conforme desejou. Agora saberão o quão forte é a sua determinação. Artemis compreende. No entanto, suas memórias desaparecerão. Não se lembrará que foi Atena e quem eram seus cavaleiros. Muito menos saberão do que aconteceu entre eles. Apolo está de olhos fechados e abaixa a cabeça. Apesar de tudo, está triste pelo destino de sua pequena irmã Atena. Artemis começa a chorar por Atena. Na Torre da Lua está a bruxa Hécate. A bruxa da Lua pergunta ao grande deus Cronos se com isso as coisas ficarão bem realmente. O poderoso deus amorfo que habita o Olimpo está em silêncio. Hécate sabe que Atena foi rebaixada a ser uma humana. Os cavaleiros também perderam suas memórias. Foram separados, provavelmente sem saber quem são. Porém, se o grande Cronos não tivesse os enviado ao passado, isso nunca teria acontecido. Ele fez muitas travessuras. Agora Hécate percebe que no final das contas, só ela ganhou algo. Cortou o cabelo de Atena e voltou a ser jovem. Hécate se converte em um corvo e voa pelos céus. Epílogo. Grécia. Saori encontra Shun. Ele pede desculpas pela demora. Preparou o buquê de flores e o entrega à senhorita de chapéu. Ela o agradece. Saori pergunta a Shun o que são aquelas palavras gravadas na parede. Mas o garoto também não sabe. Assim como ela, vai pouco àquele lugar. Em todo caso, imagina que alguém escreveu repentinamente. Shun pergunta se ela está de viagem. Saori diz que sim. Por alguma razão, aquele lugar a faz ter nostalgia. Ele deseja que ela tenha uma boa viagem. Sorrindo, diz adeus a Saori. A garota caminha pelas ruínas e cruza com o rapaz, que passa sobre a parede com a gravação. Nesse breve instante, Saori cruzou com Seiya. Estão nas ruínas do Santuário de Atena. Ao passar pelo jovem pela inscrição, Saori derrama lágrimas e seu chapéu é levado pelo vento, voando pela parede e subindo aos céus. Aquele é o testamento de Aioros de Sagitário aos jovens cavaleiros de Atena. Sensei Aden, Flores nas Ruínas. Para onde Atena, com suas memórias apagadas, se dirige, caminhando pelas ruínas do santuário. Saori, sem memória e carregando o ramo de flores, sente nostalgia ao andar naquele lugar. Tem a sensação de que não é a primeira vez que vai até aquele local. Nesse instante, a jovem se espanta. Encontra uma inscrição na parede. Há um tempo atrás, viu uma igual com seus próprios olhos na vila de Rodório. Saori se aproxima do testamento de Aioros de Sagitário.
calendário. Alguém deixou essas letras riscadas originalmente nessa parede. Ela relembra em seus pensamentos daquele momento que encontrou aquele jovem e lê as palavras gravadas: aos jovens que aqui chegarem, confiarei Athena aos seus cuidados. Aioros. Nesse momento, Saori começa a derramar lágrimas. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Aioros é aquele que arriscou sua vida quando ela era apenas um bebê. Ele a salvou. Esse é o nome do guerreiro. Isso mesmo, ela já esteve naquele lugar antes. E o mais importante, Saori se lembrou agora. Ela foi até lá carregando as flores em suas mãos para Aioros. Saori diz que não é apenas Aioros. Naquele lugar dormem as almas de muitos guerreiros desde a era mitológica. Morreram lutando para protegê-la e o amor e a justiça na terra. Deseja que as almas dos cavaleiros descansem em paz para sempre. O tributo de Athena que se lembrou de tudo em direção ao último desejo fiel. O mestre Kurumada revela que está trabalhando duro no próximo trabalho. Vamos aguardar o anúncio nas próximas edições. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Senseiya desde a época da manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon. E do outro lado, a saga dos deuses, a versão que criei da continuação do prólogo do céu com os anjos solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Olimpo. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavalo.